Salve galera, tudo bem com vocês? Bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael e eu sou professor de português aqui no Circuito Modular de Corraleiro, no Marajó. E para quem já me viu aqui antes, bem, hoje eu estou em uma outra escola, tá? Meu último vídeo também foi aqui, eu estou na escola São Francisco dos Pacas, tá? Eu saí lá da escola cidade, e eu sou professor do modular, né? Então comecei o módulo aqui. E hoje eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu quero corrigir mais uma prova. Só que eu não vou corrigir a prova inteira, como fiz da última vez, que o vídeo foi quase meia hora de vídeo, fica muito longo. Então eu vou pegar só as questões do primeiro texto, tá? Uma prova de nível fundamental da FADESP, prova de 2016. E aí, vamos lá, para alguns cargos, entre eles o auxiliar operacional, né? Tem aí para merendeira, serviços gerais, e eles aplicaram a mesma prova. Essa prova aqui, pessoal, é uma prova de nível fundamental, não é só para pessoas alfabetizadas ou fundamental incompleto, como vai ser nessa próxima prova. Então, ela deve ser um pouquinho mais puxada do que vocês vão ver na prova da Prefeitura de Bagre. Tá? Então, vamos lá. Olha, tá um pouco tarde, ainda já é mais de meia-noite, pessoal. E vai ter um evento amanhã aqui do Dia das Mães, sexta-feira aqui na escola. Então deixa eu arredar um pouquinho aqui para o lado, para deixar o texto aqui do meu lado, tá? Vão ser 7 questões e o título do texto é Como criar filhos racistas? Para respeitar as diferenças, crianças precisam entender que elas existem. Por Gisela Bianco. Bem, bora lá que a leitura vai ser um pouquinho longa, então vambora. Se o seu maior medo é ter um filho racista, eis o que você não deve fazer: dizer que todo mundo é igual. Fingir que não existem diferentes cores de pele, etnias e religiões pode ter o efeito contrário do que você imaginava. Deixa a criança confusa, afinal, ela vê que existem cores diferentes e cria seus próprios padrões de superioridade dentro daquela pequena cabeça abarrotada de conceitos que não consegue entender. É o que dizem Paul Browson e Ashley Merriman no livro Filhos, Novas Ideias sobre Educação. É tentador acreditar que, pelo fato de a nossa geração ser tão diversa, as crianças de hoje vão crescer sabendo como lidar com gente de todas as raças. Mas muitos estudos mostram que isso é mera fantasia, afirmam. Tá? Uma das pesquisas americanas em que os autores se baseiam mostra que, mesmo em escolas modernas, com gente de várias origens, apenas de 8 a 15% dos estudantes consideram seu melhor amigo alguém de outra raça, o que, segundo os autores, poderia ser resolvido de forma simples, conversando desde cedo sobre o assunto, explicando, por exemplo, que existem peles claras e outras escuras, mas que pessoas com ambas as cores dão ótimos médicos ou engenheiros. Outra pesquisa mostra que 75% dos pais que se consideram brancos nunca falam sobre raça com os filhos, e quando começam, pode ser tarde demais. Depois dos 8 anos, é bem mais difícil alterar preconceitos. Tá? Como eu já falei das outras vezes, é bom a gente dar uma lida aqui no que vem acompanhado do texto, né? Que às vezes isso dá alguma informação útil para resolver as questões. Às vezes sim, às vezes não. Tá? Então foi disponibilizado aqui, ó, pela revista Super, né? Que é da editora Abril. Tem o endereço e a reportagem de 2015, né, 29 de novembro. Aliás, foi retirada no dia 29 de novembro de 2015. Bem, pessoal, então bora lá para a nossa primeira questão. Ela diz o seguinte: no texto, Gisela Bianco apresenta. Aí, quem é Gisela Bianco? Gisela Bianco está o nomezinho dela lá em cima, né? A pessoa que escreveu o texto.
Então, está falando, não é uma das pessoas que estão ali no meio do texto, né? E aí, o que foi que ela apresentou? Letra A, resultados de suas pesquisas nos Estados Unidos. Foi a Gisela Bianco que fez essa pesquisa? Não, né? Quase que eu enrolo a minha língua lá para falar o nome daquele pessoal lá, o Paul Brosson e Ashley Merriman. Letra B, então tu já vai descartar essa daí, né? Letra B, ela apresenta soluções concretas para evitar o preconceito na escola. O objetivo, o foco não é o preconceito. Chega a falar de escola, o melhor amigo, de outras cores e tal, mas não é esse o foco do texto. Então vamos lá para a letra C. Conclusões de um livro de Paul Brosson e Ashley Merriman. Ela está falando disso, né? Vamos marcar a letra C? Espera, eu sempre falei. Tem que ler até o final. Ainda mais uma prova dessa. Se vamos pegar uma prova aqui de umas 20 questões, tem tempo. Então vai com calma, tá? Só não vai dormir no meio da prova também. Letra D. Ideias para arrecadar recursos a fim de reduzir o racismo. Meu pai e a mãe. Não tem nada a ver. Tá, tudo bem. Então a resposta correta vai ser a letra C. Num texto, Gisela Bianco apresenta conclusões de um livro de Paul Brosson e Ashley Merriman. Ok? Eu espero que esteja todo mundo entendendo aí como é que a gente faz o caminho das pedras para a gente encontrar a resposta de cada questão. Está bem óbvio, né? Às vezes, pelo fato de eu estar lendo aqui, isso já facilita muito, fica muito mais fácil do que se for a própria pessoa que estiver lendo. Então, treine a leitura. O hábito da leitura vai resolver muita coisa aqui. Bora lá para a segunda questão. A ideia central do texto poderia ser assim resumida. Letra A. O conceito de que todos são iguais é mera fantasia. Todos são iguais. De certa forma, poderia dizer, né, que o conceito de que todos são iguais não é o correto a se abordar com a criança. Mas vamos passar para a próxima, está confuso isso daqui, né? Letra B. Quanto mais diferenças entre as crianças, menos racismo. Cara, o texto não fala disso. Não tem nem o que comentar, assim, não fala mesmo, né? O que mais próximo que ele chega é quando ele fala sobre a gente supor que pelo fato de ser uma geração tão diversa, não vai existir preconceito. Só isso. Mas não fala. Enfim, bora lá para a letra C. A amizade independe da cor da pele, da etnia ou da religião. Isso aqui não é a ideia central do texto, pelo contrário, né? Ele aborda justamente o racismo, que é o oposto do que está sugerindo a letra C. E a letra D, o respeito à diversidade nasce do reconhecimento das diferenças. Olha, então, seria essa daqui, por que seria essa? É porque ele fala que é justamente isso. Ele fala da importância de se falar de racismo, né? De se falar dessa questão de que há pessoas diferentes para as crianças, quanto mais cedo, melhor. Tá? Então, se ela tiver ciência, segundo o texto, se ela tiver ciência de que existem pessoas diferentes, ela aceita muito mais facilmente. Ótimo, né? Terceira questão. Os dados percentuais citados no texto comprovam a tese de que, letra A, as pessoas de pele clara também são frequentemente alvo de preconceito. Não falo, os dados percentuais está falando o quê? Da questão das amizades, né, de pessoas de cores diferentes. E aqui 75% dos pais, muitos pais brancos não falam sobre isso. Não tem nada a ver isso. Letra B. O tema do racismo deve ser abordado o mais cedo possível no seio da família. Olha, o texto está falando sobre isso, pessoal. Tá? Mas, certo, o percentual está comprovando isso? Bora ler até o final. Tá? Letra C. Atualmente, as escolas preferem admitir alunos de diferentes origens para facilitar a integração. Cara, nada. Imagina a escola fazendo seleção
das pessoas por conta da cor. Não, tem muita gente branca aqui, traz uns indígenas ali. Não, tá bom de indígena agora. Bom, pega aí uns afrodescendentes. Cara, não faz sentido isso. Mas enfim, vamos lá. Letra C. Ah, não, acho que eu já li a letra C, né? Letra D. As crianças devem saber que a cor da pele pode determinar as chances de sucesso profissional das pessoas. Nossa, cara. Eu acho que eu pulei a letra D, né? A letra C, aliás. A letra D, deixa eu comentar logo ela aqui. Ela fala justamente o oposto, né? Que a criança que ela entende as diferentes cores, ela passa a respeitar pessoas que uma pessoa branca pode exercer qualquer profissão, que também pode ser uma pessoa negra lá. Evitar que preconceitos sejam consolidados na mente da criança. Deixa eu ver a letra C aqui, que eu pulei, né? Desculpa aí, pessoal. Atualmente, as escolas preferem admitir... Não pulei, não. Desculpa, olha, tá muito... assim, essas alternativas estão muito absurdas. Só sobrou a letra B mesmo, né? O tema do racismo deve ser abordado o mais cedo possível no seio da família, tá? Isso daqui é comprovado aqui. Agora, bora lá para dar uma olhada aqui na estatística, né? 8 a 15% dos estudantes consideram o seu melhor amigo. Aí aqui o que ele está falando? Que tem pouca gente, que é o Chris e o Greg, né? Lá do Todo Mundo Odeia o Chris, que é o menino negro e o menino branco. São poucos que tem aqui. Tipo, não necessariamente. Tem japoneses, tem indígenas, tem latinos, enfim. E aí aqui está dizendo 75% mostra que os pais que se consideram brancos nunca falam sobre raça com os filhos. Tá? E aí eles fizeram esse cruzamento estatístico. Então realmente seria a letra B. Tá? E aí depois nós vemos aqui. Quarta questão. Em relação à classificação das palavras, não é correto afirmar que eis é um advérbio em eis o que você não deve fazer. Olha, eu acho que não vai cair isso. Sei o que é classe gramatical, né? Eu acho que não vai cair. Aqui, ó, o que é um pronome relativo em que não consegue entender. Ambas é um numeral, não um numeral, apesar de estar falando das duas, né? Ambas é um numeral em pessoas com ambas as cores dão ótimos médicos ou engenheiros. Cara, o B não é pronome relativo, não é nem um pronome, né? Eis não é advérbio. E aqui, letra D, os dois, o é artigo, né? Artigo definido. Indefinido é o uma, uns, umas. A não ser que esteja tipo paguei-o, né? Aí já não seria mais um artigo, né? Seria um pronome. Enfim, aqui, os dois são artigos definidos em se o seu maior medo é ter um filho racista, eis o que você não deve fazer, tá? Seria a letra D, mas bora pular logo, corre aqui, porque isso aqui não vai cair na prova de vocês de classe gramatical, tá? Quinta questão. No trecho pode ser, no trecho pode ser tarde demais. Depois dos 8 anos é bem mais difícil alterar preconceitos. Na linha 19 e 20. Os dois pontos se introduzem. Pessoal, os dois pontos, aqui nesse caso, pode ser tarde demais. Depois ele está fazendo uma explicação. Tá? Às vezes, quando tem um travessão, é uma fala. Aqui, ó. Letra A, uma citação. Não é uma citação, tá? Pode ser tarde demais. Citação é quando outra pessoa fala, ou usar as palavras de uma outra pessoa. Tipo, como dizia meu antigo mestre, pedra mole, água mole, pedra dura, tanto faz, eu estaria introduzindo uma citação, né? Não é o caso. Esclarecimento. Esclarecimento é um sinônimo de explicação, tá? Seria a letra B,
Bora ver aqui, letra C, a fala de um personagem. Não tem personagens aqui, tá? A gente não está numa fábula, não está numa narração, enfim. Letra D, uma síntese do que foi enunciado. No trecho, não. Uma síntese seria como fosse, se fosse repetir a ideia, né, do que foi dito. Ele não está repetindo, ele está explicando. É diferente, tá? Bora lá. Sexta questão. Ainda essa é grande. Analise as afirmações a seguir. Poderia ser resolvido de forma simples, linha 14 e 15. A forma verbal poderia indica hipótese, sugestão. É uma sugestão, né? Poderia ser resolvido. Eu sugiro que isso aqui seja resolvido de uma outra maneira. Muito mais simples. Se eu fosse, estaria fazendo uma sugestão. A segunda sentença aqui. No período. O efeito contrário do que você imaginava. O verbo imaginar indica que o processo da ação verbal chegou ao fim. Não. O objetivo. O efeito contrário do que você imaginava. Não cabe aqui. Imaginava. Desculpa, até não ter uma explicação pronta, mastigada aqui para vocês, pessoal. Mas para vocês captarem, verem como é que a gente está trabalhando aqui, para a gente chegar na resposta. O que seria aqui? Chegou ao fim. Uma coisa que chegou a maneira como você imaginou. Tá bom. Agora imaginava. É aquele jeito que você beijava. Aquele jeito que você cantava. Quer dizer, talvez a pessoa até cante. Mas tá lembrando, assim. Agora, aquele jeito que você cantou. Aí tu já sabe, ó, acabou. Que jeito que você beijou, que jeito que você bateu, enfim. Essa é a ideia, tá? Pretérito perfeito e pretérito imperfeito aqui, mas só que não é esse o caso que está sendo trabalhado, tá? Bora lá, terceira sentença. No trecho, as crianças de hoje vão crescer sabendo como lidar com gente. Linha 8 e 9. A locução verbal destacada equivale à forma... Tem um bicho no meu pé. Desculpa. Sabendo como lidar com gente. A locução verbal destacada equivale à forma simples, crescerão. As crianças de hoje crescerão sabendo como lidar com gente. Que raça? O que será que foi? Então, a terceira está certa. A primeira está certa. 1, 3 seria a letra B, né? Bora ver a quarta sentença. No enunciado, se o seu maior medo é ter um filho racista, o verbo ter exprime uma ação contínua. Não. A ação contínua é tendo. Né? Enquanto você estiver tendo um filho. Tá? Então, não é uma ação contínua. Não seria a maneira correta de se expressar. Então, a alternativa correta seria a letra B. Eu vou até dar uma confirmada aqui. Desculpa. No gabarito, porque vai que eu estou errado. Qual é a questão? Sexta questão. Letra B mesmo, pessoal. Bom, segue o bonde. Sétima questão. Mas muitos estudos mostram que isso é mera fantasia, afirmam. Linha 10. O sujeito do verbo afirmar é. E agora, quem é o sujeito? Afirmam, muitos estudos afirmam. Mas o estudo está afirmando. O que a gente faz? A gente volta lá no texto, tá? Quando tiver assim, linha 10, dá uma chegada lá. Eu acho que eu não sei se eu já sugeri isso para vocês antes, mas eu vou falar aqui. Não lê só a linha 10. Pega ali todo o que está ali em volta, pelo menos até o último ponto. Olha aqui, ó. Não sei se estou no último ponto, eu achei um aqui. É o que dizem Paul Brosson e Ashley Merriman
no livro Filhos, Novas Ideias sobre Educação. Ponto. Não tinha visto. É tentador. Aí vem as aspas é a fala deles, que está no livro. É tentador acreditar que, pelo fato de a nossa geração ser tão diversa, as crianças de hoje vão crescer sabendo como lidar com gente de todas as raças, mas muitos estudos mostram que isso é mera fantasia, afirma. Aí fecha aspas, afirma. Olha a malandragem, aspas, pessoal, é a citação, é aquilo que o Brosson e a Merriman estão falando. E aqui no final tem afirmam. Eu acho que a questão não tem aspas, ou tem? Sétima questão. Não, tem as aspas sim. Só que eles colocam as aspas até depois da palavra afirma. Olha, se eu errasse uma questão dessa, e a aspa tá antes, eu entrava com recurso, cara, para anular, tá? Mas como já está feita a prova, né? Já faz 8 anos que essa prova aconteceu, em 2016, desculpa. Então, tá um pouquinho tarde para entrar com recurso, né? E só entra com recurso se tu perder a questão. Se tu acertou do mesmo jeito, deixa a bola rolar, tá? Segue o jogo, foi na bola. E aí, bem, o sujeito do verbo é todas as raças? Não. Muitos estudos, olha a pegadinha, muitos estudos afirmam, vou marcar a letra B. Não, volta no texto, pessoal, quando fala assim, volta no texto. Diz assim, crianças de hoje, não está nem aqui, tá? E a letra D não está na frase, está escondidinho lá no texto, mas está bem claro. Quem foi que afirmou? Foi o Paul Brosson e a Ashley Merriman. Pessoal, bem, eu vou parar por aqui. E aí eu vou fazer um novo vídeo continuando aqui essa prova, tá? Para não ficar muito longo, que já está bem longo o vídeo. Tá? Então, até o próximo vídeo, próximo texto e fui!